Hoje é terça-feira, 31 de março de 2020. Seja muito bem-vindo a mais um Boletim a Mais, comigo Diego Amorim, as principais notícias desta manhã. Eu começo com a informação de que a primeira leva daqueles 5 milhões de kits de testes rápidos para o novo coronavírus que a Vale doou para o governo federal brasileiro chegou ao Brasil na noite de ontem. Estes kits estão em um centro de distribuição do Ministério da Saúde em São Paulo. A primeira leva é de 500 mil unidades de kits de testes rápidos e o Ministério da Saúde informou que estes testes passarão por uma perícia, por uma análise da Fiocruz antes de serem distribuídos. A expectativa do Ministério da Saúde é começar a distribuição desses primeiros kits que chegaram, esses 500 mil testes, para os estados brasileiros na semana que vem. Notícia importante: quanto mais testes forem realizados, melhor para se ter um diagnóstico, um prognóstico do que está acontecendo de verdade no Brasil a partir do avanço do novo coronavírus. Nós seguimos com as informações da manhã. A Confederação Nacional da Indústria, a CNI, divulgou hoje a chamada Agenda Legislativa da Indústria. Todos os anos a CNI divulga para o governo, para o Congresso, a lista de projetos que eles, o setor da indústria, consideram prioritários neste momento para o crescimento do país. Em meio à pandemia do novo coronavírus, a CNI decidiu defender a aprovação do projeto de lei que já foi aprovado na Câmara e está em discussão no Senado Federal, que trata do novo marco regulatório do saneamento básico no Brasil. Segundo a CNI, a medida é urgente, inclusive, para prevenir epidemias. A situação do saneamento básico no Brasil, todos nós sabemos, ela é deplorável. Segundo a CNI, são 100 milhões de brasileiros que vivem em residências que não têm sequer coleta de esgoto e mais de 34 milhões de brasileiros não têm abastecimento de água em suas residências. Depois que passar a pandemia do novo coronavírus, e vai passar, nós sabemos disso e nós torcemos para que isso aconteça o quanto antes, a CNI acredita que a reforma tributária deverá ser uma prioridade absoluta para o Brasil, um recado aí, claro, para o Congresso Nacional. E para o governo também, que ainda não enviou a sua proposta de reforma tributária para o Parlamento. Seguimos ainda sobre aquela questão das eleições municipais. Nós sabemos que, por enquanto, o Tribunal Superior Eleitoral mantém o calendário eleitoral com as eleições municipais marcadas para o mês de outubro e os prazos continuam rolando, ou seja, no próximo sábado seria o prazo determinado pela legislação eleitoral para a criação de novos partidos e para filiações partidárias. O que aconteceu nesta manhã? O PP, o Progressistas, antigo PP, partido, acionou o Supremo Tribunal Federal para suspender por 30 dias os prazos de desincompatibilização e de filiação partidária em razão da pandemia do novo coronavírus. É a Justiça sendo mais uma vez provocada a se manifestar sobre esse imbróglio aí que envolve as eleições municipais. Muitos outros pedidos já chegaram ao próprio TSE, ao STF, pedindo aí mudanças de datas e o adiamento das eleições marcadas para o mês de outubro. O presidente Jair Bolsonaro, hoje ali em frente ao Palácio do Alvorada, quando ele conversa com alguns apoiadores que ficam ali, prometeu sancionar ainda hoje a lei que já foi aprovada, o projeto que já foi aprovado na Câmara e no Senado Federal ontem, que garante o chamado Corona Voucher, aqueles R$600 para trabalhadores informais durante 3 meses durante a pandemia do novo coronavírus. O presidente Jair Bolsonaro também prometeu, ainda não está confirmado 100%, mas prometeu um novo pronunciamento hoje em rede nacional de rádio e televisão, hoje à noite, para tratar da situação toda que a gente está vivendo, da pandemia do novo coronavírus. Vamos ver se esse pronunciamento vai se confirmar. Também registramos mais cedo uma notícia do nosso repórter aqui em Brasília, César Feitosa, de que o governador de São Paulo conversou por telefone por cerca de 30 minutos com o prefeito de Milão, na Itália, o Giuseppe Sala. Nós sabemos que Milão, que é a região da Itália toda, o país da Itália, principalmente o norte da Itália, foi uma das regiões mais atingidas pela Covid-19, está sendo ainda, a curva, graças a Deus, de novos casos está caindo, a gente está torcendo para que isso se mantenha e a Itália, assim como todos os países do mundo, passem por essa situação tão chata. Segundo interlocutores, o governador de São Paulo procurou o prefeito de Milão para receber conselhos sobre o que fazer para evitar mortes e achatar a curva da Covid-19 no estado de São Paulo. O prefeito de Milão teria dito ao governador de São Paulo, João Dória, para não afrouxar o isolamento social.
Lembrando que na semana passada o prefeito de Milão veio a público pedir desculpas e dizer que aceitava as críticas por ter encampado aí uma campanha Milão não pode parar, bem no tempo em que a curva de novos casos e mortes pela Covid estava subindo lá em Milão. Ele disse que ninguém havia entendido a mortalidade do vírus e aquele era o espírito, aceito as críticas, disse o prefeito de Milão ao pedir desculpas na semana passada em relação a essa campanha. Essas são as principais notícias da manhã de hoje. Nós continuamos aqui informando você com aquilo que você precisa saber nessa pandemia do novo coronavírus que vai passar. Um grande abraço e tchau.